Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Deus fala aqui pela Bíblia Sagrada. Quantas coisas boas Deus fala. Esta semana, na série O Ministério do Espírito Santo, ontem nós vimos o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, o Consolador semelhante a Jesus que estaria com os discípulos, aquele que traria ao coração dos discípulos a presença de Cristo. Hoje, então, nosso segundo tema desta série, o Espírito Professor. São João, capítulo 14, verso 26. Jesus agora, no capítulo 14 de São João, quando ele apresenta a promessa que ele vai rogar ao Pai o Espírito Santo, ele vem agora então para mostrar e revelar aos discípulos o ministério do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo hoje para o coração humano? 14, o verso 26 diz assim: mas o Consolador, semelhante a ele, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Nós precisamos, tudo que nós pedirmos precisa ser no nome de Jesus. Vamos buscar o Espírito em nome de Jesus. Vamos pedir alguma bênção em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele ganhou o direito sobre as nossas vidas. Jesus é o Senhor e Salvador de cada coração. E ele diz então: a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. O Espírito Santo, ele é o professor. Deus é o professor na nossa vida, porque nós não sabemos como viver, nós não sabemos como falar. A autossuficiência do coração humano leva o coração em alguns momentos a se esquecer de Deus. Porém, agora, Jesus ele diz: olha, vocês precisam aprender do Espírito. E ele diz que ele, Espírito Santo, vai ensinar todas as coisas. Quais são as coisas que nós precisamos aprender na vida? Nós precisamos aprender a falar, porque a nossa língua é uma língua pecaminosa, o nosso coração é pecaminoso, o Espírito precisa entrar para então agora nos ensinar todas as áreas da vida. O Espírito Santo tem poder para nos ensinar como viver, por exemplo, como ser bom pai, boa mãe, bons filhos, bom cristão, bom patrão, bom servo, bom empregado, e assim segue a vida. Um bom administrador das finanças, por exemplo, um bom educador, enfim, tudo na nossa vida precisamos do Espírito, mas Jurandir, tudo na nossa vida nós precisamos do Espírito. Lucas capítulo 12, o versículo 12, por exemplo, diz assim: porque o Espírito vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. O que nós devemos falar? Lógico que essa promessa é para o momento quando os discípulos fossem levados para diante dos tribunais, por exemplo. Eles deveriam agora ter o Espírito Santo para saberem o que falar. Nós somos testemunhas. E recebereis poder e sereis as minhas testemunhas, Jesus disse. Então, os discípulos precisam do poder para testemunhar, para falar. Um texto muito importante, Salmo 90. Salmo 90 e o versículo 12. Nós encontramos agora o salmista, ele abrindo o coração diante de Deus e expressando aqui a necessidade para o viver diário da atuação, da direção divina para a vida deles, para a vida dele. E ele diz aqui, versículo 12 do Salmo 90: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Seja humilde, irmão. Sejamos humildes em reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de um professor. Jesus disse assim: vinde a mim, todos, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde. Então, para aprendermos a humildade, para aprendermos a mansidão, nós precisamos do professor. E o professor hoje é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te ensina a viver. É o Espírito Santo que pode te ensinar a controlar os seus impulsos, as suas ações e as suas reações. É o Espírito Santo, o professor para a nossa vida. Ele nos ensina de tal maneira que nós somos aprovados por Deus, que a nota que nós tiramos é uma nota que agrada aos olhos de Deus. Não deixe, não viva, não siga sem o professor. Isaías, ele diz, é uma voz por trás que diz, vá por aqui, vá por ali, vai ensinando a viver. Descansa diante do professor. Ouça essa voz maravilhosa, divina, te ensinando, te conduzindo, te orientando. A orientação ela é através da Bíblia. Todos os dias, ao abrirmos a palavra, o professor titular de autoridade virá para nos ensinar. Vamos orar? Senhor bom Deus, obrigado porque o Espírito Santo é o professor. É Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta, Ele sabe todas as coisas, Ele perscruta o coração divino porque Ele é Deus. Por favor, Senhor, nos conceda o Teu Espírito no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.